Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo decidi repristinar as nossas aulas de introdução ao estudo do direito. Decidi abordar sobre um tema que tem sido pedido por muitos nossos inscritos e seguidores nas páginas nas redes sociais. E por conta disso, decidi mais uma vez olhar para aquilo que é a estrutura da norma jurídica e abordarei essencialmente sobre a sanção. Exatamente. A sanção consiste, segundo alguns autores, num dos elementos da estrutura da norma jurídica e por conta disso nós vamos abordar ela ao pormenor. Por isso, convido a assistir o vídeo até ao fim para que possa efetivamente compreender como é que se desdobra esse tema essencial para o estudo de introdução ao estudo do direito. E se for novo no canal, convido já agora a inscrever-se, deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Não deixe de ativar o sino para que possa ser notificado sempre que subirmos vídeos novos e compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Bem, a sanção, em termos doutrinais e não só, consiste na consequência jurídica aplicável a todo indivíduo que infringir a norma jurídica. Tem na sua estrutura a previsão, na medida em que prevê determinadas condutas, e a estatuição, que significa a repercussão de efeitos jurídicos sobre todos aqueles indivíduos que compreenderem a previsão feita na norma jurídica. Não obstante a isso, poderemos aplicar a esses indivíduos uma sanção quando violem efetivamente a norma jurídica. E essa sanção consiste efetivamente na consequência jurídica. Entretanto, a doutrina costuma dividir o conceito de sanção em duas perspectivas. Ela poderia ser uma consequência negativa ou ainda poderá ser uma consequência favorável. Bem, quando é que vai ser uma consequência negativa? Será uma consequência negativa, na verdade, sempre que repercutir efeitos negativos na esfera jurídica do infrator. Imagina que o indivíduo foi e danificou o bem de outra pessoa. Danificando o bem de outra pessoa, consequentemente, lhe vai ser aplicável uma consequência negativa. Por quê? Porque vai ser obrigado a reparar o dano. Será negativo por quê? Será negativo porque ele vai ver o seu patrimônio diminuído em função daquilo que vai ser a reparação do dano causado na esfera jurídica de outrem. Por outro lado, essa consequência também poderá ser favorável, sempre que o indivíduo, em função da violação dessa norma jurídica, lhe puder ser aplicado a algumas situações favoráveis, como recompensas e outras. Imagine que estamos a falar, por exemplo, da ocupação. Já em sede das vicissitudes de relações jurídicas, vimos que a ocupação consiste no modo de aquisição da propriedade e, consequentemente, quando eu encontro um bem abandonado ou perdido e acho o mesmo e obedeço todos os parâmetros exigidos por lei, estamos no artigo 1318 e seguintes do Código Civil, a lei, envolvido um tempo, eu posso fazer minha aquela coisa. Aí existe uma consequência favorável. Ou então, se o indivíduo ou o dono da coisa aparecer, deverá me indenizar. Consequentemente, estamos também perante uma consequência favorável, porque aqui há um benefício em razão da violação de uma norma jurídica. Portanto, são essas situações que nós podemos ter em conta. Entretanto, a questão que se coloca na doutrina é: a consequência negativa é propriamente dita sanção. Entretanto, essa consequência favorável não é propriamente dita. Pode ser consequência jurídica, pode ser uma sanção, pode, mas entretanto não é a mais eficaz no que diz respeito às consequências ou à sanção. Porque quando falamos em sanção, queremos efetivamente aqui repercutir efeitos negativos na esfera jurídica do indivíduo que viola a norma jurídica. Se violou a norma jurídica, claramente tem de ser responsabilizado. Nesse contexto, vamos agora analisar a questão da classificação. É feita da seguinte forma. Primeiro, sanção reconstrutiva, sanção compensatória, sanção punitiva, sanção preventivas e as sanções compulsórias. Meus caros, vamos agora analisar cada uma dessas sanções para que possas efetivamente perceber. Em primeiro lugar, sanções reconstrutivas. Essas sanções derivam da palavra reconstituição, ou seja, sempre que o indivíduo viole direitos de outro, direitos de terceiros, terá de reconstituir a situação como se nada tivesse acontecido.
Lembram-se quando falamos aqui sobre a questão da responsabilidade civil, certo? Sempre que alguém vira com a sua ação dolosamente, culposa, ilícita e existindo um nexo causal entre o seu ato e o dano, consequentemente estaremos perante a responsabilidade civil. E havendo essa responsabilidade civil, o indivíduo seria obrigado a fazer o quê? A reconstituição. Logo, essa reconstituição desencadeia uma sanção reconstitutiva. No entanto, essa sanção reconstitutiva poderá ser em espécie ou em natura, poderá ser execução específica ou ainda uma indenização específica. Lembram-se que nós falamos sobre essa questão da reparação do dano. Vimos que podia ser in natura ou por mero equivalente. Logo, a reparação em espécie ou in natura será aquela que seja possível reparar a coisa já danificada. Imagina que nós pegamos, embatemos contra a viatura de B, pegamos no carro, levamos à oficina e é feita a reparação in natura. Entretanto, a execução específica consiste na obrigação que um certo indivíduo tem de entregar a coisa específica que previamente negociou com outrem. E isso se verifica essencialmente, por exemplo, nos contratos de promessa. Os contratos de promessa, nos termos do artigo 410 e seguintes do Código Civil, estabelecem, na verdade, uma modalidade de negócio jurídico que permitem aos seus intervenientes poderem se prometer direitos recíprocos sobre um determinado objeto. Imagina que eu quero comprar uma casa e você quer vender. Entretanto, é necessário despletar uma série de processos ou de procedimentos até a eventual venda. Então, como ainda precisamos marcar escritura pública e tudo mais, nós podemos previamente celebrar um contrato promessa. Nesse contrato promessa, você pode solicitar um sinal como modo de início de pagamento, ou então podemos determinar uma cláusula específica, no sentido de que, na eventualidade de um de nós incumprir com o negócio, você pode exigir a coisa prometida, nos termos do artigo 830 do Código Civil. É bom que perceba efetivamente isso, porque com a execução específica vai efetivamente dizer que existe aqui uma sanção por quê? Porque eu incumpri com o negócio. Incumprindo com o negócio, estou aqui a violar uma norma jurídica. Havendo incumprimento, logo, meu senhor, executa. Intenta uma ação executiva no sentido de eu lhe devolver essa coisa. E já sabe, estamos a falar também aqui de direito processual civil e já vemos que a ação executiva para este caso concreto vai ter como fim a entrega de uma coisa, artigo 830 e também os respectivos artigos do Código de Processo Civil. Mas, senhores, é importante que efetivamente percebam isso. Não obstante a isso, temos aqui a questão da indenização específica, que pode ser por mero equivalente. Lembram-se que anteriormente falamos da reconstrução in natura, onde quando o indivíduo viole um direito de outrem, será obrigado efetivamente aqui a restituir de forma natural. Se não for possível fazer reparação natural, o que é que nós fazemos? Fazemos a reparação por meio equivalente ou por meio de indenização. Ou seja, vamos pagar tudo aquilo que a gente feriu. Se não é possível pagar um carro, se não é possível reparar o carro, pagamos um novo carro. Se não é possível recuperar o telefone, compramos um novo telemóvel. Aqui existe uma recuperação por mero equivalente. Portanto, são essas situações que podemos aqui indagar relativamente à sanção reconstitutiva. Quanto à sanção compensatória, meus senhores, compensação e indenização acabam por repercutir-se na mesma figura jurídica. Entretanto, diferenciam-se essencialmente no tipo de direito violado. Lembra-se quando falamos aqui sobre a questão da classificação dos direitos subjetivos? Existem direitos pessoais e direitos subjetivos patrimoniais? Exatamente. Os direitos subjetivos pessoais são não patrimoniais, ou seja, não podem ser avaliados em dinheiro. E, consequentemente, como não podem ser avaliados em dinheiro, nós deveremos fazer aqui uma compensação e não efetivamente indenizar, como se faz, por exemplo, aqui na reconstitutiva por indenização específica. Aqui na compensatória a gente vai simplesmente compensar. E só para melhor compreenderem, temos aqui o artigo 496 do Código Civil, que estabelece o seguinte: danos não patrimoniais. Na fixação da indenização deve atender-se os danos não patrimoniais que pela sua gravidade mereçam a tutela do direito. Ou seja, nós aqui vamos efetivamente fazer uma
indenização, no número 496, mas não é uma indenização propriamente dito, mas sim uma compensação. É importante, claramente, que perceba isso. Não obstante a isso, encontramos as sanções punitivas. Sanções punitivas por quê? Porque elas têm como finalidade essencial punir de forma coerciva o indivíduo pelo facto de ter violado a norma jurídica. E essa classificação das sanções punitivas poderão ser feitas da seguinte forma: existem as sanções punitivas criminais, existem as sanções punitivas civis, existem as sanções punitivas disciplinares e ainda as sanções punitivas contra ordenações. Meus senhores, quanto às criminais, existirão sanções punitivas criminais sempre que o indivíduo viole uma norma incriminadora e tipificada pelo Código Penal. Ou seja, vai configurar um crime, porque o Código Penal prevê como crime, e consequentemente lhe vamos aplicar aqui uma sanção punitiva criminal. Portanto, quais seriam então as medidas punitivas aplicáveis no direito penal? Em sede daquilo que a gente tem estudado em direito penal, existem dois modos de punir os indivíduos que violem as normas tipificadas no Código Penal. Ou seja, por um lado poderemos aplicar uma pena e por outro lado uma medida de segurança. Basta olhar para o artigo 39 do Código Penal e vai efetivamente perceber isso. Assim sendo, se o indivíduo viola a integridade física de outrem através de um soco ou de um rasgar, desferir um golpe de faca naquela pessoa, consequentemente fere a norma penal incriminadora, porque ele quer cometer um crime de ofensa à integridade física, e consequentemente, e é simples, e consequentemente a ele vai ser aplicada uma pena, que pode ser de prisão ou de multa. Não obstante a isso, existem as penas punitivas civis. As penas punitivas civis serão aquelas que vão ser aplicadas em função da violação de uma norma prevista no Código Civil. E em norma ou em regra, o Código Civil não aplica penas, meus senhores. Nós temos a ideia de que tudo aquilo que acontece na nossa vida desencadeia crime, temos que ser presos e tudo mais. Mas atenção, quando forem questões meramente civis, nós não vamos aqui prender ninguém. Vamos aplicar as sanções previstas no próprio Código Civil. E essas sanções previstas no Código Civil só podem desencadear claramente a indenização. Todos os indivíduos que violarem as normas do Código Civil deverão indenizar ou reparar o dano causado na esfera jurídica de outrem. Imagine que A pediu empréstimo a B e, consequentemente, não pagou a dívida. Não pagando a dívida, B não tem que levá-lo à prisão. Não tem que levá-lo jogo junto da esquadra policial para ser detido. O que deve fazer é exigir simplesmente que o dinheiro seja pago através de uma ação declarativa de condenação para haver efetivamente esse dinheiro que B não quer pagar. É basicamente isso. Não obstante isso, existem ainda sanções punitivas disciplinares. Essas sanções disciplinares aplicam-se em regra para aquelas questões que têm que ver essencialmente com o direito do trabalho. Bem, o direito do trabalho, como já vimos aqui em série de estudo de ramos do direito, consiste num ramo do direito privado especial que tem essencialmente a função de regular a relação jurídico-laboral entre o empregador e o trabalhador. Logo, sempre que o trabalhador viole as normas previstas na Lei Geral do Trabalho, sobre ele vai ser aplicada uma sanção disciplinar. Quais são essas sanções disciplinares? Poderá ser a administração verbal, a administração registrada, a diminuição ou redução de salário e, por fim, o despedimento. São essas medidas que o empregador poderá aplicar ao trabalhador que fira efetivamente as normas previstas na Lei Geral do Trabalho. E são medidas disciplinares. E não só no que diz respeito às questões laborais privativas. Também podem, em sede da própria administração pública, quando certos indivíduos que são funcionários públicos violem algumas normas disciplinares e não só também criminais, por exemplo, quem comete o crime de peculato, pode, algumas vezes, também sobre ele desencadear aqui uma responsabilidade disciplinar, na medida em que poderá ser demitido, poderá ser suspenso de direitos políticos ou até mesmo proibido de exercer certos direitos políticos. Portanto, são situações que desencadeiam dentro daquilo que é a relação disciplinar ou a sanção disciplinar, e é bom que efetivamente compreenda isso. E para culminar, temos aqui a questão das sanções punitivas de contra
ordenativas. Meus senhores, sobre essa questão, na verdade, incide essencialmente aquelas sanções aplicáveis em sede da relação com a administração pública. Ou seja, sempre que nós não observamos questões inerentes à administração pública, estaremos assim a violar a norma jurídica que prevê tal relação. Logo, a administração pública terá a possibilidade de nos aplicar aqui sanções, só que essas sanções resumem essencialmente em coimas ou, algumas vezes, na cessação de licenças, etc, etc. Imaginem que A precisa de elaborar, ou seja, precisa de construir a sua casa. E, para o efeito, não vai até a administração mais próxima do seu bairro para solicitar a licença de obra e realiza as obras à revelia. Aqui há efetivamente uma violação da norma jurídica que regula a administração pública e os particulares. E, consequentemente, a administração pública pode, em função disso, aplicar uma sanção naquele indivíduo. Qual será a sanção? Primeiramente, vai embargar a obra, proibindo de executá-la, e, por outro lado, vai aplicar uma multa por ele estar a construir sem, efetivamente, ter a licença. Conseguem perceber? São essas situações que nós vamos desencadear dentro das sanções punitivas. Para as sanções punitivas, temos ainda as sanções preventivas. Meus senhores, preventivas, é fácil, vem de prevenção, prevenir determinadas situações. Essas sanções previnem que o indivíduo pratique determinados atos e, consequentemente, permitem também que ele possa conseguir viver na sociedade de forma geral. Imaginem que um indivíduo concreto cometeu um crime, até já foi condenado e cumpriu metade da pena, nos termos do Código Penal, ele pode requerer a liberdade condicional. Essa liberdade condicional é uma sanção preventiva. Por quê? Porque ele fica preso, ou melhor, fica liberto, entretanto, com certas condições. Na medida em que, se ele ferir uma dessas condições, poderá voltar para a prisão. E, consequentemente, são essas as sanções preventivas. Para finalizar, temos as sanções compulsórias. Sanções essas que, regra, embora tardiamente, procuram fazer com que o indivíduo possa cumprir de modo específico a conduta devida, a conduta que a lei prevê, ou seja, a previsão. E, consequentemente, elas podem desencadear-se, a título de exemplo, nas situações em que o indivíduo que não pague com a prestação de alimentos e que tenha condições pode efetivamente ser preso, porque sabem que a não prestação de alimentos configura a violação doméstica e logo, se eu tenho condições para pagar e não pago, então vou ser preso. Sendo preso, automaticamente eu vou adotar a conduta devida a partir dali, porque saberei que, se eu continuar sem pagar as pensões, poderei voltar para a cadeia. Logo, é uma pena compulsória. Também aqui se aplica, por exemplo, a questão do direito de retenção. Indivíduo A que emprestou o seu bem ou que deu o seu bem de empréstimo ou de depósito e depois vai lá sem querer pagar o valor devido, quer de coisa, aquele indivíduo que recebeu a coisa poderá retê-la. Então aqui existe uma medida, uma sanção compulsória. Mas, senhores, é basicamente isso que nós podemos olhar relativamente às sanções. Eu espero que tenha sido claro relativamente a essa explicação, a essa abordagem. Se não fui, não hesite em entrar em contato, não só através das nossas redes sociais, mas pode sempre deixar aqui nos nossos comentários. Infelizmente ou felizmente, temos recebido muitas mensagens nos últimos dias. Eu tenho feito de tudo para responder todos ao máximo, mas peço-lhes encarecidamente, meus senhores, não focam-se simplesmente naquilo que são abordado aqui nos nossos vídeos. Os nossos vídeos são efetivamente uma luz para ajudá-lo a entender melhor aquilo que os nossos manuais dizem, mas foca-te, lê, perceba, compreenda aquilo que estiver ali. Se existir alguma dúvida, entre em contato. Nós vamos tirar essas dúvidas, mas nós não somos os donos de saber. Eu não sei tudo e, portanto, muito menos o Dr. Enoque André percebe tudo. Nós estamos aqui como facilitadores no método de ensino e aprendizagem e nada mais do que isso. Se quiser saber mais, se quiser procurar mais, procure, investigue, porque é assim que se faz ciência. Portanto, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Espero mais uma vez por si no próximo vídeo. Agradeço pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este
Eu desviei.